Iniciando então mais um papo com seminarista. É sempre bom estarmos juntos nessa tarde de sábado. Você já sabe que o seu companheiro fiel das tardes de sábado é o papo com seminarista. E hoje é um dia bastante especial. Eu me chamo Paulo Ricardo. E eu me chamo Tailan Vasconcelos. Nós não vamos falar muito agora no início não, porque nós já vamos iniciar ouvindo uma bela canção. Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama o teu espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, comprometer, na intimidade do teu coração. Derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. Muito bom! Está vendo que a gente está iniciando de maneira diferente hoje. Em grande estilo hoje, hein, Paulo? O papo vai ser maravilhoso, papo musical. Olha aí, que maravilha. Então nós estamos hoje com um convidado mais do que especial. Desde já um abraço para o nosso querido amigo, Padre Rafael Araújo. Aê, padre. E também para a paróquia São José Operário, que nos acompanha com certeza. Porque o nosso convidado é de lá, né, Tailã? Nosso convidado é de Pernambués. Olha, o Matheus está pedindo aqui a volta do Padre Rafael a esse programa, minha gente. Pois gente. Venha, Padre. Está convidado, intimado, a gente vai mandar o convite oficial para o senhor. Por favor, nos atenda. E nós hoje, Paulo, estamos aqui com ele, que é músico, que tem uma história belíssima, vocês vão conhecer logo mais, que é o nosso irmão e amigo Thailson. Seja bem-vindo, meu caro. E aí, pessoal, que alegria, né? Eu quero agradecer o convite. Que bom estar aqui nessa tarde de sábado, partilhando um pouquinho mais, né, sobre a minha experiência com Deus como jovem, católico, missionário. Para mim é uma alegria estar aqui. Muito bom. Missionário, é bom ver isso, né? Discípulos missionários, peregrinos de esperança. Então, peregrinos porque chamados à vida laical. Peregrinos porque chamados à vida laical. Amanhã, domingo. Atenção, é o penúltimo domingo. Penúltimo, é do mês vocacional. É do mês vocacional. Mas então, Thailson, nós temos uma pergunta muito filosófica. O pessoal sempre fica assim, trêmulo quando a gente fala isso. Quem é Thailson? Então, Thailson é um jovem, né, de 24 anos, natural, de lá do interior de Cabaceiras do Paraguaçu, né? Na verdade, sou natural de Sapé-Açu, nasci em Sapé-Açu, mas sou do interior de Cabaceiras do Paraguaçu e sou um jovem que tem muitos sonhos, projetos no coração, mas que também tem um amor e uma paixão por servir a Deus através da música, através da minha arte. Também eu sou educador pastoral, também sou pastoralista, trabalho em uma escola, em uma instituição católica e sou muito feliz, muito realizado, né, com essa vida que eu tenho, que eu levo na minha caminhada, na minha missão, naquilo que eu faço. É isso aí. Acho que é um pouquinho, né? Porque é uma pergunta que é muito profunda, né? Muito, Então, acho que é um pouquinho de quem é Thailson aí por cima, né? Respondeu bem, respondeu bem. Agora vamos tirar os desdobramentos dessa resposta. Se prepare. Em primeiro lugar, Thailson, como é que se deu a sua aproximação com a igreja? Foi desde garotinho, lá no interior, que a vovó levava para missa, por exemplo? Como é que aconteceu? Foi já na adolescência? Conte para nós um pouco da sua trajetória. Sim, desde muito pequeno, né? Eu sou da igreja desde berço. Não vejo uma parte da minha vida que a igreja não esteja inserida, né? Aos meus 2 meses de nascido, fui morar com a minha avó. Minha mãe trabalhava na época, já tinha a minha irmã mais velha, e minha avó pegou essa missão de me criar, né? Junto com a tia que eu tenho como mãe hoje. E assim, minha avó era aquelas legionárias retadas, assim, sabe? Que levanta cedo, faz as coisas dentro de casa, mas também vai em missão na casa das irmãs, ia rezar o texto na casa do povo. Eu me lembro muito relatos da minha infância de que todo sábado de manhã eu ia rezar o ofício com minha avó.
e as legionárias lá na nossa paróquia, na São José Operário, né? Aí, nesse trajeto aí, eu fiquei morando com ela até os meus 5 anos de idade. Aí, depois eu retornei para voltar a morar com os meus pais lá no interior e fiquei até os 17 anos. Mas, nisso aí, eu sempre fui acompanhado, né? Eu sempre fui catequizado. A casa da minha avó, eu lembro que sempre foi esse ambiente, esse espaço de oração, e por isso era um lugar muito acolhedor, onde as pessoas chegavam, né? Os vizinhos, os filhos, todos vinham, né? Se sentiam nesse espaço aconchegante. E minha avó foi quem me ensinou a rezar terço da misericórdia, ir para a missa, entender o porquê a missa é importante, não faltar à missa aos domingos. E depois fui morar com minha mãe também é alguém de caminhada na igreja, né? Então sempre acompanhei ela. Assim, eu lembro que lá, como é interior, nós não tínhamos missa todos os domingos, então era a celebração da palavra. E todos os domingos a gente estava ali na celebração da palavra e eu já servia, eu lembro em alguns momentos assim, sempre tinha que entrar com a Bíblia uma criança, eu sempre ia, aquela criança que não tem vergonha de fazer nada, era eu. Minha catequista até há um tempo atrás me falava que na catequese eu era assim mais desinibido, pegava o microfone, começava a louvar com todo mundo do nada, agitava os meninos, sempre fui assim inserido nesse contexto, né? Sempre dentro da Igreja Católica, recebi os sacramentos de iniciação ali, a vida cristã naquela comunidade, né? Que é a comunidade de Santo Antônio, do povoado da Timborinha. Até hoje a comunidade tem, né? Existe, firme e forte, graças a Deus. Mas sempre tem um marco zero, né? Na nossa caminhada com Deus. Até aí era a minha família que me levava, era eu que ia, mas aos meus 11 para 12 anos eu fiz uma experiência pessoal com Deus, com a pessoa de Jesus, né? Dentro de um grupo de oração da Renovação Carismática Católica. Esse grupo tem até hoje, é o grupo que eu faço parte. Lembro que eu tinha 12 anos, era uma noite de reunião de grupo de oração e tinha uma irmã, lembro até hoje dela, pregando, lembro da passagem, lembro da música que foi cantada, mas eu fiz uma experiência muito profunda com o amor de Deus ali. Ela pediu que nós fôssemos para o sacrário ali para rezar e eu me coloquei ali de joelho, me lembro, como hoje. E, de repente, eu experimentei algo muito pessoal. Eu sentia como se o meu coração fosse inundado por uma alegria, por um amor, que eu nunca tinha experimentado aquilo em nenhum lugar. E depois dali foi um marco, um diferente na minha vida. A partir dali, eu assumi o compromisso de que eu queria, de fato, caminhar com Deus. Eu quero ser de Deus. Eu quero, pô, isso aqui que eu experimentei, esse amor que eu experimentei, eu preciso também levar para outras pessoas isso. Eu lembro que eu cheguei em casa e não tinha uma Bíblia ainda. Aí eu peguei uma Bíblia que ficava lá na estante da casa da minha tia, aí tomei como minha, aí todos os dias eu tinha vontade de pegar o Evangelho do dia para poder ler, todos os dias eu queria rezar o terço, eu queria ir para a Santa Missa, eu tinha vontade, não era mais ir porque alguém ia da minha família, mas era um desejo meu, do meu coração. A partir daquela experiência, não, hoje eu quero fazer esse compromisso, eu quero ler a palavra, eu tinha uma sede muito grande, né? Essa experiência com Deus, o amor de Deus, que dentro da renovação a gente chama de batismo no Espírito Santo, uma das coisas que nos desperta muito é esse desejo pela palavra de Deus, pelos sacramentos, né? Pela vida, de fato, uma busca de vida de santidade, coerente com aquilo que Jesus nos ensinou. Isso, para mim, despertou muito. E o missionário também, a missionariedade. Aquilo que eu experimentei, eu queria que todo mundo ao meu redor, que a minha família experimentasse aquilo ali. Eu lembro que quando eu fiz essa experiência foi aqui em Salvador. Aí eu retornei para o interior onde eu morava, que eu passava férias aqui. Quando eu chegava lá, eu queria que todos os meus colegas tivessem experimentado aquilo, os colegas da escola também, vivenciassem aquilo que eu vivenciei. E depois daí, desse dia, a minha vida mudou. E até hoje, né? Lógico que a gente precisa sempre voltar, né, ao primeiro amor, voltar sempre à essência, mas ali foi o momento marcante na minha história de fé, na minha história com Deus. Ali eu decidi, eu quero continuar, eu quero levar esse amor de Deus para as outras pessoas. Aí também eu já tinha um pouquinho uma influência com a música, eu gostava muito de música, sempre fui muito musical, né? Minha família materna sempre foi voltada muito para a música. Meu avô cantava. Meu avô dizia que a vida dele era um musical da Disney. Tudo que ele fazia para tomar banho, ele tinha a música de pegar a toalha dele para levar para o banheiro. Quando ele queria comer, ele tinha a música de comer. A música de estudar, ele tinha uma música que falava pra gente que a gente precisava estudar, sempre cantava uma musiquinha. Então sempre sempre foi muito musical, né, a nossa casa. Aquele meme da avó que acorda com o Padre Zezinho de manhã cedo, né, o som estourando. A nossa casa era assim. Muito Padre Zezinho, né, aqueles CDs infantis de Padre Zezinho, eu conheço todos, do início ao fim, né? Então sempre fui muito envolvido com a música e essa experiência com Deus só fez aflorar mais ainda, né? Esses dons que ele me concedeu, que ele me deu. Muito bom. Então, já que passou pela RCC, pela Renovação Carismática Católica,
deve ter feito o discernimento dos ministérios. Fiz também. E qual é o seu ministério, então? Então, até hoje eu participo ainda, né, do Movimento da Renovação, e dentro do Movimento da Renovação eu sou ministro de louvor, né, do Ministério de Música e Artes, e também no Ministério Jovem, e também no Ministério de Formação Glória também a agora. Nossa Senhora. A gente vai crescendo, né, a gente vai desenvolvendo alguns dons a mais do que a Aham. gente já tinha, mas eu iniciei no Ministério de Música e Artes. Eu lembro que fiz o discernimento, tive muita dúvida. Eu falei, meu Deus, será? Tinha gente que falava, não, Thailson, você é pregador. Eu falava, meu pai do céu, será? Mas o meu coração sempre foi muito inclinado para a arte, sempre inclinado para a música. Eu sentia que quando eu cantava para as pessoas, algo diferente acontecia. E até hoje eu sinto isso, sabe? De pegar um violão, entoar uma música. Para mim não é só apenas cantar e tocar. Eu sempre experimento algo de Deus, algo diferente. Algo que, de fato, flui, né, do interior, e eu acredito que alcança as pessoas, né? A gente escuta muito testemunho até hoje, né, sobre algumas canções que a gente cantou, que a gente ministrou ali, que fez uma diferença. Aquela pessoa experimentou o amor de Deus por causa daquela música que foi cantada. E no ordinário da nossa vida a gente sempre experimenta esses pequenos testemunhos, né? Lá na escola que eu trabalho mesmo, eu canto muito na missa de manhã e no Qual é a finalzinho escola? sempre- Desculpa. no Salesiano. Ah, certo. Salesiano. Tava na rede salesiana. E a gente toca nas missas diárias lá e sempre no finalzinho vem alguém que vem testemunhar, nossa, aquela música hoje que você cantou assim, tocou meu coração e tal. E eu sinto que é uma graça, né? Não é meu, mas eu sinto que é de fato de Deus, né? Depositado em mim, né? Deus que se utiliza da gente, né? Da nossa vida para alcançar outras pessoas também. Muito bonito, muito bonito. Eu perguntei assim qual é o seu ministério, porque a gente sabe que a renovação carismática está dentro dessa igreja universal. Sim. Então, você discerne esse seu ministério para servir a sua paróquia, a sua igreja, Sim, onde quer sim. que você esteja plantado. Então, como é que se deu esses primeiros passos de Thailson como ministro de música, ministério de arte, de louvor, dentro da paróquia, além RCC? Como é que se deu a sua vida na paróquia? Eu na verdade, nunca consegui separar, sabe, do Thailson ministro de louvor do grupo de oração para o que serve na missa aos Sim. domingos, porque eu entendo que o ministério que eu discerni Já ali- servia antes. Já servia antes, já Entendi. cantava, né? Lá tinha o timbal, o pandeiro da igreja. Eu sempre animava, cantava. Lá no grupo de jovem também, né? Um dos marcos da minha vida também, que com 13 anos eu coordenei um grupo de jovem que tinha mais de 50. 13 anos. Com 13 anos. É porque a pessoa que coordenava na época precisou ir embora do lugar e o grupo tava para fechar. Aí eu falei, eu acho que eu vou aceitar esse desafio aí. Vamos lá, a gente não vai acabar um grupo bom. A gente foi lá e lembro que eu levava mais de 50 jovens em um ônibus para os DNJs que tinha lá. Nossa! Aí, minha mãe me ajudava, lógico, né? Que um adolescente de 13 para 14 anos não tinha essa capacidade de pedir ajuda à minha mãe. Minha mãe sempre foi aquela tia da igreja mãezona que todos os jovens chegam. Então, aí ela ia com a gente também, e organizava lanche, almoço. E aí era uma das experiências que mais me marcaram também, foi essa evangelização com os jovens, né? Mas eu já servia com a música também, no grupo de jovens eu cantava. E na renovação, na verdade, confirmou esse ministério que eu já exercia há um tempo, né? E para mim, eu sou muito feliz em colocar à disposição da comunidade, né? Esses dons que eu tenho, né? Não somente com a música, mas pode ser limpando algum espaço. Eu lembro que nós fazemos muito na época de grupo de jovens, a gente reunia a galera, a gente assumia a liturgia da comunidade. Tinha um sábado santo, a gente ficava responsável, era o nosso grupo de jovens, então os jovens chegavam ali, então isso para mim sempre foi muito presente. E chegando aqui em Salvador também não foi muito diferente, né? Já cheguei aqui, já tinha um ministério discernido, aí eu fui inserido no grupo de oração daqui, Salvador, fizeram a minha carta bonitinho de envio, né? A coordenadora do grupo de lá do interior escreveu a carta para a coordenadora da época daqui, e aí me inseriram no grupo, aí comecei a servir no ministério, aí tinha as missas da comunidade, né? Também aí a gente sempre tem a nossa escala, que para mim eu acho muito, muito importante na minha vida como missionário. Eu posso sair, posso estar em outros lugares, mas os dias que eu tenho de serviço na minha comunidade são inegociáveis, sabe? Só se não tiver jeito de eu trocar o dia mesmo, pode ser que eu troque, mas eu priorizo, sabe? Os domingos que eu tenho para servir na minha comunidade é da minha comunidade, eu preciso estar, sabe? Eu não me vejo separado disso. Que a gente, às vezes, cai muito nesse risco, né, de só missão, e a gente não tem um lugar para retornar. Eu sou muito feliz por saber que eu posso ir evangelizar em outros lugares, mas eu também tenho uma casa, né? Tenho uma paróquia, tenho irmãos ali que eu encontro todo domingo, então isso para mim é muito bom. Não sei pra você, Paulo, mas pra mim me tocou muito no relato do Thailson, né? O modo precoce, mas claro, pra Deus nunca é precoce, porque da gente, quando lê a Escritura, percebe que
Por exemplo, o profeta Samuel, desde jovenzinho, já tinha sido chamado por Deus, né? Aham. Mas também outros, independente da idade, o próprio profeta Jeremias também. É verdade. Quando ele contava, né, que com 12 anos... 13. Não, 13? não, 12, quando ele teve um encontro pessoal com É. Jesus. Ah, sim. Desde os 12 anos já tinha essa paixão Realmente. incontrolável de evangelizar, de servir. Isso me marcou muito, eu achei muito interessante ver como Nosso Senhor suscita Uhum. no coração dos jovens esse desejo ardente de viver com Ele e de se ofertar por Ele, né? E como é importante isso para as pessoas que nos escutam perceberem que, independentemente do estado de vida, veja, se trata de um leigo, ele não é um frade, não é um religioso, não é um sacerdote, mas mesmo na condição dele, no estado de vida dele, na sua própria comunidade, não saiu para longe, não foi para outro país, mas ali onde ele se encontra, ele consegue, né, realizar com amor esse serviço à igreja. E aí a minha pergunta, né? Que conselho você daria para as pessoas que nos ouvem, os jovens, a respeito dessa realidade do engajamento, né, na paróquia, no engajamento no movimento, no grupo? Porque às vezes as pessoas ficam muito retraídas, muito tímidas, né? Talvez fiquem se perguntando, mas o que é que eu posso oferecer se eu não sei cantar, se eu não tenho nenhum talento especial, né? O que é que eu posso oferecer? Então, que dica, conselho você daria para a galera? O conselho que eu daria é que se abram, né, a experiência. A gente sempre se sente assim nesse lugar de que eu não tenho muito para oferecer, para dar, mas se eu não me engano foi no evangelho da semana passada. Jesus dizia, né, ele pedia para que o povo tinha fome, não foi isso? O povo estava com fome e Jesus disse para os discípulos, olha, dá-lhes vós mesmos de comer. E tem ali uma criança que tinha 5 pães e 2 peixes. E a gente olhando assim, era muito pouco para alimentar toda aquela criança, mas o simples fato da pessoa se dispor em ofertar aquilo que ela tinha, pôde alimentar diversas pessoas. E eu vejo que na nossa caminhada também é assim, né? E às vezes tem pessoas que estejam se sentindo assim nesse lugar, não tem muito o que oferecer. Tem, né? Deus se utiliza de tudo. E principalmente do nosso coração disposto. Se o seu coração já tem a disposição de querer ofertar a Deus, de servir a Deus, aquilo ali já está fazendo a diferença na vida de todas as outras pessoas. Então, se disponibilize, se coloque, diga a Deus, eis-me aqui, né? Eu estou disponível. E Deus aí vai nortear, Deus vai direcionar. E a igreja é muito interessante, que é um lugar que tem espaço para todos, né? Todo mundo tem lugar dentro da igreja. E se você, de fato, se colocar à disposição, você vai encontrar o seu lugar de serviço, você vai encontrar o seu lugar ali, onde você vai se identificar dentro da comunidade. Mas a comunidade precisa de você também, né? Você é braço, você é membro, Deus também conta com você. Então, o recado que eu deixo é: se disponibilize, diga eis-me aqui, Deus vai construindo o caminho, né? Você vai se encontrar, né, no caminho aí. É muito bonito ouvir isso, porque e nós sabemos que essa vocação laical, ela é os braços do sacerdote na evangelização. Incrível. Então, onde os padres não conseguem ir, Uhum. nós, os seminaristas e depois futuros padres, com a graça de Deus, temos vocês. Sim. Então, você disse que é professor, né? Trabalha na área da educação, pastoralista. Então, veja, quantas pessoas você tem a possibilidade de evangelizar. Uhum. Crianças, com certeza. Sim. Já teve alguma criança, algum contato assim que diga, tio, eu quero fazer parte dessa mesma igreja, ou que se identificou com algum relato que tenha no âmbito escolar com a evangelização? Já. Diariamente eu escuto alguns alunos assim. Eu acompanho hoje o ensino médio, né? Então a galerinha já maior. E muitos chegam para mim e falam, pô, Thailson, eu acho que eu quero fazer isso que você faz. Eu acho que porque eles porque acho que eles olham para nós e veem de fato uma plenitude. Alegria. Aquilo que você faz, alegria. Quando você faz algo que o seu coração está ali, você é realizado, né? E eu sou muito realizado no meu trabalho, naquilo que eu faço. E para mim eu encaro como uma missão também, evangelizar dentro de um contexto escolar para crianças ali que chegam, que muitos não têm iniciação na vida cristã, não conhecem a fé católica. E para mim eu fico muito feliz. E uma vez um grupo de alunos, né, que eu amo demais, a gente criou um vínculo muito bom. Eles vão lá na sala sempre me procurar.
eles falaram que... Eles me compararam com Dom Bosco, que é o fundador Nossa. da Congresso. Eu falei, uau, que responsa. Pô, acho que a gente tem que fazer qualquer coisa, a gente vai fazer uma escola com seu nome, igual o de Dom Bosco. Eu falei, rapaz, que responsabilidade. Eu fiquei muito feliz depois. Eu falei, é uma responsabilidade, mas também eles enxergam em nós a presença de Deus. Assim como naquela época Dom Bosco era para aqueles jovens que viviam à margem da sociedade, assim como ele foi sinal de esperança, ele devolveu sentido de vida para aqueles jovens ali, eu também estou podendo, através da minha vida, da minha oferta ali, também trazer sentido para a vida daqueles jovens, né? Eles se sentem felizes, eles olham para mim e querem fazer aquilo que eu faço, né? Não necessariamente seguir a mesma carreira, mas que querem ter uma plenitude de vida também feliz, querem acertar naquilo que eles fazem. Então, eu já experimento, escuto muito disso, né? Eu estou nesse período agora de férias, né? Não tem um só dia desses dias de férias que eu não recebo uma mensagem de saudade, quando é que você volta, né? Lá eu assumo o grupo da Crisma. Então, a galera da Crisma quer dizer aquela coisa, que dia? Ontem mesmo, uma aluna, né, que é filha de uma funcionária, eu liguei para colega do trabalho e tudo mais, ela pegou e falou para mim, pô, que dia você volta, tio Thailson? A Crisma, as outras pessoas fazem até bem, mas com você é diferente e tal. Aí a gente fica muito feliz, né? Porque a gente vê que a nossa oferta, aquilo que a gente faz, alcança outras pessoas, né? E eu tenho visto isso nos jovens lá da escola, né? Numa roda de conversa, né? A pedagogia salesiana trabalha muito com o pátio, assistência à presença, né? A gente diz que o nosso jeito de educar é estar com os jovens, né? Fazer com que o jovem se sinta amado. Então, ali no pátio, eu trabalho muito ali naquela área de intervalo ali, então a gente senta, a gente tem a oportunidade de ouvir, de aconselhar também. Então, para mim, a experiência é maravilhosa e eu sinto que impacta a vida daqueles jovens ali, daquelas crianças também. Muito bom. E como é que se deu esse chamado a ser pastoralista? Rapaz, se deu muito no meio de na verdade, de uma crise assim que eu tive, E é bom né? também, desculpa interromper, mas perguntar o que é ser pastoralista, né? Pro pessoal de Interessante casa. explicar também no que consiste essa atividade. É, Pronto, o pastoralista hoje, né? O pastoralista é aquele que tem a missão de educar, evangelizando e evangelizar educando dentro de uma instituição, né? No nosso caso, na instituição católica. Então, o meu papel ali, dentro da espiritualidade salesiana, é manter vivo aquilo que é carisma de Dom Bosco, de formar bons cristãos, honestos cidadãos, de educar através do amor, do afeto, né? É pautado no pilar da nossa pedagogia, né? O sistema preventivo de Dom Bosco. E assim, o pastoralista desenvolve em outras também, em outras missões, em outras congregações aí. Tem outras escolas também, instituições católicas que o pastoralista desenvolve isso, só que dentro da espiritualidade que é proposta ali pelaquela casa, né? Pelaquela congregação. E eu, dentro da congregação salesiana, eu encaro minha missão muito isso, né? De manter viva esse carisma que tem perpassado de geração em geração e que a gente vê que é eficaz na vida dos jovens, né? Muitos hoje aí, profissionais aí que estão no mundo atuando, que passaram por uma casa salesiana, foram acolhidos, passaram por uma pastoral, que ouviram uma mensagem de bom dia ali e que foram transformados, né, por essa ação que é tão simples. Às vezes a gente até pensa, cara, será que está fazendo efeito mesmo aquilo que eu faço? Mas lá na frente a gente vê que aquilo que é semeado fica, né? A gente vê de fato cidadãos de bens, de bem, de boa vontade aí na sociedade, transformando, né, o mundo. E e essa profissão, como chegou até mim, chegou num momento assim, eu lembro de muita crise, né, na minha vida. Eu cheguei aqui em Salvador, saí do colégio, deixei de estudar, e quando a gente chega nos 17 para os 18 anos, parece que existe na nossa vida, na nossa mente, na mente dos jovens, e parece que tem um botão que é apertado de uma vez, que é vocação, que eu quero ser, que eu quero fazer, parece que aperta tudo de uma vez. O caos, né? Aí um caos, divertidamente, né? Não tem aquela central de isso é real, gente, isso acontece. E aperta tudo de uma vez, você não sabe para onde ir, o que fazer, e vem faculdade, Enem agora. Aí eu lembro que eu comecei a vir para aqui, para Salvador, e morei com os meus avós. Meus avós me deram um grande apoio, assim, né? Tive muita crise, assim, de ansiedade por medo de minha vida não dar certo, de não ter um emprego, de não ter uma profissão, de não ter uma carreira profissional, uma cobrança que eu tinha de mim mesmo. Aí, eu lembro que nesse trajeto aí eu fui chamado para dar aula em um centro através de um projeto que tinha dentro da Renovação. Esse projeto existe hoje, mas não é mais vinculado com a Renovação Carismática, que é o projeto Santa Terezinha, que é um projeto que acolhe pessoas em situação de rua, faz um trabalho de promoção humana. E eu fui para dar aula com Thaís, né, que é uma irmã, que caminha comigo até hoje, a gente tem a missão Dínamo junto. E nós fomos chamados para dar aula para crianças que moravam
num centro, e essas crianças eram filhos de presidiários. Aí a gente foi chamado para fazer uma ação lá dentro dessa casa, voluntária, de dar aula de violão. E a gente foi, ficamos ali alguns meses e foi uma experiência maravilhosa. Aí dali a gente foi chamado para trabalhar em uma igreja aqui no centro da cidade. Aí fomos trabalhar, nós tocávamos, cantávamos, servíamos ali, né, nas atividades litúrgicas da igreja. Aí dali, Thaís, essa amiga minha, foi trabalhar no Salesiano. Aí foi chamada para fazer experiência, aí entrou, ficou como agente pastoral. E dali ela meio conversou lá com os padres, fez a ponte também, me indicou e acabou que eu cheguei e entrei lá. Eu tive muito medo, a princípio eu disse um não para a vaga, porque eu tinha muito medo. Aí depois falei, meu Deus, mas se eu disser não, se eu não for, não vou saber qual a experiência, como é, mas vai que eu seja feliz lá. E eu sou muito corajoso, assim, sabe? Porque para mim eu me caracterizo corajoso, porque com medo eu vou. Eu tenho isso, é uma característica minha. Eu vou. Se eu tô com medo, mas aí eu vou chegar lá, vamos ver, né? O que vai acontecer. Então vamos ir. Aí eu lembro que na época eu tive uma crise assim, chorei muito, liguei para minha mãe, aí eu falei, mãe, eu acho que eu não quero sair da igreja que eu tô trabalhando, até porque tinha um padre lá que eu gostava muito, né? Quero deixar um abraço para ele, para Jonathan, lá da paróquia de São Francisco, na Saramandaia, um padre muito querido, tem um carinho muito grande, trabalhava com ele. Eu falei, pô, muito bom trabalhar com o padre, ele é gente boa também, eu não quero sair daqui, eu tô feliz, eu toco aqui nas missas, ajudo o povo que chega, os turistas que vêm, a gente está aqui, a gente acolhe também, não desejo sair. A minha mãe, com muita sabedoria, muito de Deus, falou para mim, mas será que não é uma experiência nova que Deus quer te levar para você fazer, um crescimento também na sua vida profissional? E quando ela falou isso, eu senti uma paz no meu coração e eu peguei e disse sim para... Né, eu liguei para o RH depois. Na verdade, eu pedi para a moça do RH segurar, que era para ela me esperar, para eu depois dar uma resposta a ela. Aí eu falei com ela, não sei, ela falou comigo na sexta-feira, eu falei, você aguarda até segunda? Aí eu tive a ousadia de fazer isso ainda, ela pegou, aguardou até segunda, e aí na segunda-feira eu já estava decidido aí para assumir essa vaga aí de pastoralista lá. E hoje eu olho para trás e vejo que é ousadia, né? Pedi para a moça do RH segurar uma vaga concorrida por milhares de pessoas, assim, muita gente estava concorrendo comigo. Eu falei, de fato, era de Deus para ser minha, né? Era uma experiência que Deus queria que eu fizesse. E estou até hoje lá, estou muito feliz com isso. Muito bom. Olha aí, eu lembro que no início você falou de sonhos, alguém que tem sonhos, que tem projetos, né? Você se sentiria à vontade de compartilhar um deles? Sim. Se não, pode ficar à vontade também. Um dos sonhos que... Eu sempre tive um sonho quando eu fiz a minha experiência com Deus, era de, tipo assim, de evangelizar pessoas. Eu nunca tive... Meus sonhos, assim, nunca foi separados disso, de evangelizar, de alcançar pessoas através da minha vida. E eu lembro que hoje, um desses sonhos que eu vejo acontecendo na minha vida, que eu acho que é sonho de Deus implantado no meu coração, é a Missão Dínamos que nós temos hoje. Missão né? Dínamos. Junto com o Thaís, nós temos essa missão aí, nós evangelizamos jovens através da música, né? Nós sentimos que a missão é muito além de só cantar e tocar, mas é uma missão que, de fato, alcança outras pessoas também. E eu me via fazendo isso, porque quando eu era criança, eu brincava muito de cantar para um milharal, e eu estava como, tipo assim, evangelizando. A gente que é de interior, tem milho, planta milho, e ficava aquele milharal ali, eu ficava menino cantando pelo aquele milharal todo. Minha vida, eu sou muito assim, né? Muito musical. Então, se eu for na padaria comprar pão, é cantando. Então, eu sempre fui assim desde criança. Uhum. Eu lembro que eu cantava para aquele milharal, eu me via cantando para uma multidão de pessoas, evangelizando milhares de pessoas através da música. E hoje eu vejo isso se cumprindo, né? Os lugares onde nós chegamos com a nossa missão, as experiências que nós já fizemos até aqui, eu vejo como, de fato, Deus tornando esse sonho cada vez mais realidade, né? E sonho que eu creio que é dele, né? Ele que inspirou, ele que trouxe ao meu coração, ao coração da Thaís também, e hoje a gente vê se cumprindo, né? Na nossa vida. Muito bom. Podemos pedir uma música? Pedir para o Senhor, né? Você tocar uma música sobre o amor de Deus. Sobre o amor de Deus. Porque, pelo visto, esse amor de Deus é o que preenche seu coração, né? Sim. Isso é bem bonito de perceber. Então, nós estamos aqui hoje com o Thailson, enquanto ele pensa na música para tocar, para... Se inscreve, Tailândia. Fala você, fala aí. Se inscreve no canal da Arquidiocese de Salvador.
E também lá no nosso seminário dessa forcinha, seminário.central. Não tem erro, chegou lá, você vai ver lá o símbolo logo dos 210 anos. Porque nesse ano, lá no dia 15, foi no dia 15 de agosto, nós celebramos 210 anos formando presbíteros aqui em Salvador. Então, é uma alegria, né? Mais de 2 séculos Mais de formando 2 séculos. os novos padres para esta, que um dia foi diocese, hoje arquidiocese, né, Tailã? Uma história belíssima, riquíssima, né? E também para todos da Bahia, né, Tailã? Inclusive diocese de Camaçari, diocese de Ilhéus, várias dioceses já passaram por aqui. Então, um beijo, se a gente pode falar assim, né, pro querido Seminário Central da Bahia. E aproveite e faça-nos uma visita, conheça o nosso seminário. Deixa anotado, então, dia 14 de setembro, dia de ajuda ao seminário. Dica, você não pode perder, é o nosso convidado especial. Então, para você que nos acompanha pela rede Excelsior de Comunicação ou que assiste pelo canal do YouTube da Arquidiocese de Salvador, Arqui Salvador, hoje nós estamos com um papo mais do que especial. Querido Thailson, da paróquia São José Operário, está aqui falando um pouquinho sobre a sua vida e nesse segundo bloco entrará cantando. Amor tão grande, amor tão forte, amor suave, amor sem fim, que a própria morte transforma em vida, abraço eterno de Deus em mim, nem as torrentes das grandes águas conseguirão apagar esse amor, pois suas chamas são fogo ardentes, mais do que a morte é tão forte esse amor. Pelo amor de Deus. Muito bom, muito bom. Você que está em casa, com certeza está aplaudindo, né? Ficando feliz por estar escutando ou assistindo o Thailson tocar. Essa música é belíssima. A gente se recorda muito mesmo de vários encontros que a gente passou, eu de maneira especial, com essa música que me tocou profundamente. Não sabia que era essa. Então, obrigado, né? É isso aí, é esse amor. Dom de Deus. Pois então, Thailson, temos uma pergunta agora sobre a Missão Dínamos. O que é? Como é que surgiu a Missão Dínamos? Então, a Missão Dínamos surgiu através da nossa amizade e serviço, né? Minha e de Thaís Menezes está comigo nessa missão. Eu lembro quando eu vim morar aqui em Salvador, eu lembro que eu tinha orado e falado assim, e eu tinha escutado o direcionamento de Deus que eu precisava deixar o lugar onde eu estava, porque existia uma missão para esse lugar, para essa cidade aqui. Eu lembro que eu tive muito medo. Eu lembro que nesse mesmo ano onde eu escutei esse direcionamento de Deus, eu fui para o Encontro Nacional da Renovação Carismática lá na Canção Nova, e lá, assim, eu sentia que Deus falava muito no meu coração, mas me doía, porque eu tinha que deixar um povo, né? Um povo que eu já tinha um carinho muito grande, que era o povo de lá, da cidade mesmo de Cabaceiras do Paraguaçu, os irmãos do grupo de oração. Nós tínhamos uma amizade, assim, era um grupo que de fato foi uma família para mim, e aquilo me doeu muito, mas em seguida fui orar novamente e ouvi a Deus me falando aquele versículo que diz, né, que aquele que deixa pai, mãe, irmãos, casa por mim, receberá 100 vezes mais, irmãos, casa. Eu tinha medo de chegar aqui e não ter amigo, não ter ninguém para poder caminhar. E Thaís foi uma dessas amizades que eu vejo a concretização dessa promessa de Deus na minha vida, né? Foi, acho que a primeira pessoa que eu tive assim, essa amizade próxima, quando eu cheguei aqui. Ela, na época, coordenava o Ministério Jovem da Renovação, na nossa forania, né? Que dentro da Renovação nós chamamos aqui em Salvador de setor. E ela me pediu ajuda para coordenar junto com ela, porque ela estava passando por um processo de uma enfermidade, fazendo um tratamento. Ela me pediu para coordenar com ela, e nesse mesmo dia eu lembro que a gente foi para uma missão, que era uma vigília de um grupo de oração, e até um momento com os jovens. E a gente foi animar essa vigília. Eu nem conhecia ela tão de perto assim. A gente foi para animar essa vigília, e lá
Cara, foi algo assim, muito de Deus aconteceu ali naquela animação, naquele momento, as músicas que nós cantávamos. E depois aí foi aumentando, a gente ficou caracterizado por ser essa dupla que todo mundo conhecia, sempre junto, sempre acontecia alguma coisa, alguma missão, vamos chamar Thaís e Thailson, aí a gente ia junto. Thaís, Parece dupla sertaneja, né? Vamos chamar Thaís e Thailson, a gente ia junto sempre e a gente experimentava a mesma coisa, nossos momentos, ministrações, animação sempre foi marcado por uma grande alegria e pela presença do Espírito Santo que tocava, impactava a vida das pessoas, marcava as pessoas por onde a gente passava. Eu lembro que na pandemia teve muitos encontros online da renovação e eu lembro que todo sábado existia um grupo de oração online. Praticamente todo sábado a gente estava lá. O presidente na época passava na minha casa, me pegava, pegava a Thaís, a gente era sempre a dupla. Eu lembro que teve um encontro estadual da renovação que o pessoal do conselho pediu para que fosse essa dupla, para cantar lá nesse encontro, para ministrar. Não, a gente quer aqueles meninos lá de Salvador para estar cantando ali, para conduzir um momento de oração. E a partir dali a gente percebia que não era só mais um momento de animação, não era só dos jovens que estavam ali, mas a gente sentia que eram minutos de milagres. A gente sentia que eram minutos onde a graça de Deus se manifestava em quem ouvia a gente percebia que a nossa forma de cantar, a nossa forma de ministrar, o nosso jeito de ser era muito diferente e gerava algo nas pessoas. As pessoas eram tocadas pela graça. E a gente foi entendendo que existia algo diferente ali. Será que Deus não estava nos impulsionando para a gente idealizar algo? E eu lembro que a gente chegou até a pensar, antes da Missão Dínamos ter esse nome, de ir numa igreja para gravar algumas questões, alguns conteúdos. Aí veio a pandemia, parou tudo e a gente foi indo. Aí nessa trajetória até aqui, a gente coordenou o Ministério Jovem da Renovação dentro da Arquidiocese, fazíamos parte do setor juventude, então a gente servia muito nos encontros, sempre manifestando essa alegria. E no ano de 2023, aí a gente resolveu dar um pontapé, a gente foi orar para escutar de Deus, ouvir aquilo, o que é que o Senhor quer, né? Qual o nome disso. A gente vê que não é apenas música, mas é um movimento de transformação de vida. Jovens são transformados, jovens nos testemunham, jovens se identificam com o nosso jeito de ser. Onde é que o Senhor quer nos levar? A gente foi indo, a gente foi fazendo um discernimento reflexivo, um discernimento espiritual também. Eu lembro de a gente madrugadas na casa de uma pessoa, na época, assim, orando, tentando discernir que nome a gente dá para essa missão, o que é que a gente faz. E a gente percebeu, né? Eu lembro que uma das coisas que sempre marcou a nossa missão foi o poder do Espírito, a forma como o Espírito Santo se manifestava através das nossas músicas, do nosso jeito de ser, da nossa alegria. Aí eu me recordei dessa palavra, dínamos, né? Que representa poder. Né? No grego, né, vem de dínamos ou dunamis, né? Dínamos é mais, acho que é aportuguesado, mas dunamis vem desse sentido de poder, força, né? Aristóteles usava isso na física para falar sobre força mesmo, sobre poder. E lá, em Atos dos Apóstolos, Jesus disse para os discípulos, olha, permaneçam aqui porque vocês vão receber uma força, né? E se a gente for estudar essa força, é muito voltada para esse dínamos, né? Vocês vão receber uma dínamos, né, que vocês, através dessa força, vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. A gente percebeu, nossa, é isso. Né? É isso que Deus está nos chamando. Acho que isso tem muito a ver com a gente. Né? Essa força do alto que nos caracteriza. E aí a gente idealizou a Missão Dínamos. Né? Nasceu, a gente oficializou no lançamento do livro de uma amiga nossa também. Né? Ela chamou a gente, aí a gente abriu uma conta nas redes sociais. Aí começamos e estamos até hoje aí. Né? Cada dia aprendendo um pouquinho mais, né? E vendo a graça, a bondade, a misericórdia de Deus, né? E a gente sabe que toda missão, todo ministério tem um preço a pagar, né? Vocês que são seminaristas, vocês sabem, né? Que sustentar um sim às vezes custa, né? A gente sangra, mas assim é uma alegria corresponder a Deus, ainda mesmo que custe, né? Tem lutas, mas eu tenho aprendido muito com Deus, né? Nessa missão, à frente dessa missão. Eu tenho sido formado também, sabe? Tenho sido forjado, tenho sido uma pessoa melhor, um homem melhor, né? Tenho estado mais atento àquilo que Deus quer. Então, a missão, acho que sempre, a gente, no meio de toda a loucura, de todo o caos, a gente sempre percebe que é sempre uma via de santificação, né, de salvação. Então, eu vejo hoje a Missão Dínamos, de fato, como esse lugar onde Deus escolheu para me salvar. Não só porque eu tinha um dom de cantar, ou porque eu fiz essa experiência, não, mas porque é onde Ele me quis nesse tempo, né, para salvar a minha vida. Eu não sei onde eu estaria, né, se não fosse esse chamado. Uma coisa que eu queria perguntar também,
Você fala dessa missão que auxilia os músicos, né? Tem um apostolado também com os músicos, não é isso? Uhum. Uma dúvida que me surgiu é como é que, para aqueles que fazem parte do Ministério de Música também, que estejam nos escutando, em que consiste essa espiritualidade musical, né? Como que um músico, alguém que faz parte de um ministério ou não, ou apenas toca na igreja de modo esporádico, como é que essa pessoa, ela, a partir da música, também alimenta a sua vida espiritual, a sua vida com Deus, né? Me chama muito a atenção quando você fala com a gente, transparece muito a sua relação com o Senhor. Claro, não poderia deixar de ser, mas a gente percebe que você é um homem de Deus, um homem de oração. Então, como é que esses músicos podem encarar também esse serviço, não apenas como um fazer coisas, Sim. não apenas como chegar lá, ensaiar a música e tocar e às vezes querer colocar o seu humano ali, né? Às vezes a própria vaidade de querer aparecer. Uhum. Então, como é que os músicos podem trabalhar essa questão da espiritualidade? Eu acho que, de fato, é cultivando uma vida com Deus, né? Busca pela leitura da palavra, sacramentos, né? A oração do texto. Eu acho que são coisas que são básicas da nossa fé. E, para mim, né, eu acho que eu busco muito sempre voltar ao primeiro amor, voltar de onde Deus me chamou. Eu acho que é isso que não me faz desistir, né? Então, essa semana mesmo eu estava num dilema, assim, até com a questão da vida de oração. Às vezes a gente cai mesmo num cansaço, a gente é tentada a cair na rotina. Eu não sou muito bom com rotina. E eu fiz um propósito com Deus essa semana. Eu falei, independente, pode acontecer o que for, eu só vou dormir depois que eu fizer a minha leitura orante da palavra. Padre Jonas que dizia isso, né? Sem Bíblia não tem cama. E eu fiz esse propósito comigo. Hoje eu só vou dormir todos os dias agora, a partir desse... Só vou dormir depois que eu fizer a minha leitura da palavra. Se eu não li, eu vou procurar um espaço, um tempo, seja 10, 15, 20 minutos, o tempo que eu tiver, mas eu preciso dedicar esse tempo. Então, eu acho que para a gente não cair, né? Só para não sermos um funcionário do sagrado, eu acho que a gente deve cultivar a nossa intimidade com Deus. Acho que é inegociável, né? São princípios inegociáveis. A Eucaristia é inegociável para quem serve com a música. A devoção mariana é inegociável. A leitura da palavra de Deus, porque o conteúdo que a gente deve carregar como músicos católicos é a palavra. É levar a palavra. Eu não posso levar aquilo que eu só tenho em mim misérias. Então, se eu não tenho uma vida com Deus, o que eu vou dar para um povo é aquilo que eu tenho, né? E o que eu tenho em mim, as minhas misérias. Se tirar Jesus de mim, não fica nada, né? Então, é cultivar esse relacionamento com Deus. E, às vezes, ser um pouquinho radical com você mesmo. Lógico, isso eu fiz comigo. Não forço a ninguém, sabe? Mas é algo que eu fiz, é um propósito meu e de Deus. Hoje, eu me dedico todos os dias a ler a palavra de Deus, a buscar, a fazer leitura orante, dedicar tempo. Porque quando você está diante de um povo que você vai ministrar, o Espírito, ele recorda, né? E ele vai recordar de quê se você não tem uma vida com Deus ali, né? E mais do que isso, uma vida de testemunho, sabe? De santidade, de coerência, vida no Espírito. Eu acho que é muito importante para o músico, porque a gente é tentado a todo instante, né? A vaidade está aí. Nós trabalhamos com arte, a gente sabe, né? Todo artista, ele nasce com isso mesmo, de querer achar, nossa, eu sou muito bom, nossa, isso aqui que eu fiz foi muito perfeito, né? Que a gente toca numa missa, faz um acorde bonito ali, alguém elogia, aquilo ali já cresce alguma coisa em nós. A gente não tem como negar, isso acontece, né? Mas a gente consegue vencer isso através de uma vida de espiritualidade, de dependência de Deus, reconhecendo, ó, tudo que eu faço, tudo que eu tenho é dom, é graça, foi Deus quem me concedeu. E quando eu tenho uma vida com Deus ali alinhado, quando eu tenho uma vida íntima, né, ligado, estando íntimo a Ele, eu consigo vencer. O serviço não passa a ser um peso, né? Passa a ser, de fato, algo prazeroso. E hoje eu busco muito isso, sabe? Que o meu serviço não seja um peso para mim. Eu quero servir porque eu amo a Deus, porque eu amo aos meus irmãos também, de comunidade. Então, eu acho que quando a gente tem um relacionamento com Deus, que a gente nutre isso através de uma espiritualidade ali do ordinário, né? Porque a gente pensa que às vezes quando fala de espiritualidade, falando tem uma vida de oração, não, mas a vida de oração se dá no ordinário. Quantas vezes eu estava sem vontade de rezar, eu fui para a pia lavar prato e ali, eu estou sem vontade, Jesus, mas o tempo que eu tenho é agora lavando prato. E aí vamos lá, vamos conversar. E eu já vivi experiências maravilhosas lavando prato ali na cozinha da minha casa, inclusive orando por uma irmã muito querida, né? Eu lembro que orando ali, lavando os pratos, eu me veio ao coração um sentimento sobre a pessoa dela, né? O que estava acontecendo ali, eu não sabia, mas em oração o Espírito Santo trouxe aquilo ali, eu fui, orei, depois liguei para a pessoa e pude partilhar e
naquele momento ela também confirmou aquilo que ela estava vivendo e foi uma coisa que se deu no ordinário da minha vida, do meu dia. Então, o que eu oriento até os músicos, né, músicos católicos que nos ouvem aí, que servem nas paróquias, né, e que de fato é tentado a cair numa vida de rotina, cultive uma vida de intimidade com Deus no ordinário, dentro do ônibus, pega o texto, reza ali, né, mas não se afaste de Deus, né, não caia no esfriamento. Lute todos os dias. Paulinho, adorei o lema aqui, viu? Sem Bíblia não tem Não é cama. Não tem cama. Vamos aderir no seminário. Negociável. Gostei isso muito. mesmo. Não, os podcasts, os papos que a gente faz, a gente aprende muito, né? Com certeza, com certeza. Com o entrevistado. Nos com a edifica pessoa. muito também, viu? É. Só dar um feedback. É, muito E bom. é muito gratificante também. E é isso que você mesmo falou, fazer tudo com a alegria. Uhum. Afinal, o primeiro fruto do Espírito, Dom Bosco falou muito sobre essa Demais. alegria, né? Então, Santidade é alegria. fora que você falou logo, quando você falou do Salesiano, você disse que fazer os jovens sentir que são amados. E isso eu carrego no meu coração, né? Eu tenho esse amor, um carinho a trabalhar com casais, a estar com casais e com jovens. Uhum. Então, os jovens não precisam apenas saber que são amados. Eles precisam sentir que são amados. Então, essa frase de Dom Bosco está na minha vida e eu vejo que está na sua também. 24 anos, não é isso? 24 anos. 24 anos. A minha idade também. Aí, ó. Maravilha. É bonito. Então, a vocação laical, uma curiosidade, estou entrando agora, senhor, perdão, senhor, quem está nos escutando, mas com certeza é o que muita gente quer saber, né? Já tem um direcionamento assim, uma pessoa em vista, quer ser padre, quer casar, vida religiosa, ou tá em discernimento? Cara, sobre ser padre, assim, já recebi vários convites, assim, padres, assim, que falaram, pô, você seria um bom sacerdote, mas é uma vocação que, assim, eu nunca me vi. Eu acho que quando você, de fato, é vocacionado, você sente ainda, você, mesmo com aquela dúvida, com aquele medo, você sente isso no coração, pô, esse é o caminho. Eu nunca senti isso pela vocação sacerdotal. Lógico, não fechei essa porta, mas eu nunca tive isso. Agora, assim, já pensei, sim, em casar. Eu falei, pô, Jesus, eu tô aí, né, aguardando aí o Senhor. Mas uma coisa que me chama muita atenção é a vida em comunidade, algo que me chama muito. Eu lembro quando eu fiz a experiência com Deus, eu escrevia para Canção Nova. Eu tinha 13 anos, eu queria escrever para entrar na comunidade. Então, eu sempre me vi, assim, a vida em comunidade, dentro da renovação carismática, um dos pilares da espiritualidade que me chama a atenção é a comunhão fraterna. Estar entre irmãos, e a gente sabe que não é fácil, né? Tem cada um diferente, cada um de um jeito. Exato. Mas ainda assim é algo que me chama a atenção. Ter entregar a vida toda a Deus ali dentro de uma comunidade, isso sempre me chamou a atenção. Sempre fui assim encantado. As novas comunidades mesmo eu fico assim fascinado, né? Quando a gente tem a oportunidade de estar junto, uma nova comunidade incrível. Toda nova comunidade que eu vou, eu tenho essa sensação de, pô, acho que eu quero ficar aqui, velho. Eu quero morar aqui. Eu encontrei meu lugar, encontrei a minha vida. Eu lembro quando eu fui uma comunidade que tinha lá no interior que eu morava, a comunidade Anauim. Eu fazia alguns encontros com eles lá e eu via aquela vida daquele povo que se ofertava ali pela missão. Eu falei, pô, acho que é isso aí que eu quero. Eu me vejo fazendo isso aí. Eu lembro quando eu fui na Canção Nova pela primeira vez, eu falei, eu vou ficar aqui, gente. Podem ir embora vocês. Acho que eu encontrei o meu lugar, vendo aqueles irmãos trabalhando ali no ordinário da vida. Eu lembro que ano passado eu estava de férias e eu fui para São Paulo, né? Participei de um encontro, uma conferência, um encontro nacional da renovação carismática e eu tinha mais alguns dias. Então eu troquei minhas passagens e fiquei mais um dia. Falei, eu vou para Canção Nova, não tinha evento, não tinha nada. Tava parado, né? Um lugar sempre cheio, mas não tinha nada. Mas aquele silêncio, falei, acho que eu moraria aqui de boa, cara. Vendo aqueles irmãos ali no ordinário da vida, trabalhando na lanchonete. Falei, acho tão bonito isso aí. Então, a vida em comunidade sempre me chamou muita atenção. A vida comunitária, assim. Eu já Muito pensei, bom, assim. Não, perfeito. Eu não sabia dessa parte, a gente não sabia. Tá vendo? Uma faceta também. Pois Muito é. bom. Então é estar Acho aberto, lindo. né? Ser sincero com Deus. Sim. Se Deus chama, É isso aí, a gente tá aí, né? escutar esse chamado. Peregrinos, porque chamados. Chamados. Isso é. O nosso coordenador está ali, vigiando. Jason, semana que vem você vai aparecer aqui, viu? Aí, O ó. pessoal tá deixando no YouTube aqui, que quer a sua presença. Pois é. Sábado que vem você estará aqui. Por favor, conosco. gente. A gente vai fazer uma hashtag, vamos subir uma hashtag aí. Ó, aí, ó. Faça aí a motivação. Vou fazer, gente, a hashtag que subiu, ó. Jason no Papo com no Papo com Seminarista. Seminarista. Hashtag Jason aqui no Papo. Muito bom.
Pois Tá então, bom. aproveita que já tá com essa câmera. O nosso papo é bem rápido. Sim. Voa. Deixa uma mensagem para os ministros de música, assim, todo o povo é chamado, né, a ser leigo, todos os leigos na nossa querida Igreja Católica Apostólica Romana. A mensagem que eu deixo, né, para você que é leigo, que também serve, jovem, que é músico, continue sendo, né, sal da terra, porque essa é a nossa vocação laical, né, de ser sal da terra, de ser luz nesse mundo. Leve Jesus aonde você estiver, no seu trabalho, dentro do ônibus, no ordinário da sua vida. Não deixe de transmitir, de levar esse amor de Deus, né? Deus conta com você, Deus conta conosco, né? O mundo que nós vivemos precisa de Jesus, precisa conhecer e fazer uma experiência com esse amor. E é através da sua vida, é através do seu sim, é através da sua oferta como leigo que esse amor de Deus é espalhado a muitos corações que precisam, né? Seja sal, seja luz, leve sabor, leve luz onde você estiver. Eu vejo muito a vocação do leigo como esse, que leva a luz e que leva sabor, em todos os lugares onde ele está ali. Perfeito. Perfeito Muito obrigado, Thailson. Eu que Obrigado a agradeço. todos vocês que nos acompanharam. Fiquem com Deus e até a próxima. Deus gente. abençoe.